Alguém do outro lado? Preciso de ajuda. Posso fazer uma pergunta? O que é a vida? Por que sofremos tanto no decorrer dela? A vida? Um palco em constante mutação. Um espetáculo de idas e vindas, de inícios e fins que se sucedem num ritmo implacável. Mas quantos de nós, de fato, compreendemos a coreografia desse balé cósmico? Quantos se permitem dançar sem a ânsia desesperada de controlar cada passo, cada melodia, cada nota que ressoa e se desfaz no ar? Olhe à sua volta e veja. Vemos montanhas de posses, agendas sobrecarregadas, identidades meticulosamente construídas e defendidas com unhas e dentes. Buscamos segurança, uma ilusória imortalidade, naquilo que podemos tocar, acumular, definir. Agarramo-nos a objetos, a status, a memórias, a pessoas, a ideologias, como se a força desse abraço pudesse congelar o tempo, afastar a dor ou nos proteger da inevitável impermanência que é a própria essência da existência. Essa é a ilusão da posse. Uma teia sutil, porém sufocante, tecida fio a fio pelo mais primal dos nossos medos. O medo da perda. O medo de perder o que temos, de não ter o que desejamos. O medo de ser menos, de ser nada. Esse pavor ancestral nos leva a construir muralhas invisíveis ao redor de tudo o que nos é caro, a nos apegar com uma ferocidade que, ironicamente, nos aprisiona mais do que nos liberta. Prendemo-nos a empregos que nos drenam a alma por uma falsa sensação de estabilidade. Agarramo-nos a relacionamentos tóxicos, movidos pelo pavor da solidão ou da mudança. Mantemos objetos que já não servem, crenças que já não nos representam, por uma nostalgia vazia ou por uma incapacidade de soltar. Essa busca incessante por controle e permanência nos cega para as na verdade mais elementar da existência. Tudo é transitório. Absolutamente tudo. Pense nas estações, em sua sabedoria milenar. Elas não resistem à mudança. A primavera não tenta reter o verão, nem o outono se agarra à folha que deve cair. A natureza, em sua magnificência, flui sem apego, transformando-se e renovando-se continuamente. E nós, seres pensantes e aspirantes, por que insistimos em lutar contra essa lei universal? É aqui que surge o paradoxo do desapego. Não se trata de indiferença, de abandonar tudo e viver em um vazio existencial. Longe disso. É sobre libertação através da entrega, uma forma mais profunda e autêntica de se engajar com a vida. É a compreensão de que a verdadeira posse não reside no que você tem, mas no que você é. Desapegar-se é reconhecer que a felicidade não floresce na capacidade de controlar a vida, mas na arte de abraçar sua imprevisibilidade, de dançar com suas reviravoltas. É como segurar a areia. Se você aperta com força, ela escorre por entre os dedos. Se você a deixa fluir suavemente, ela permanece em suas mãos por mais tempo. O desapego nos convida a saborear o presente em sua plenitude, sem a ansiedade paralisante do futuro ou a melancolia estéril do passado. É viver cada instante com a consciência de sua preciosa e, por isso mesmo, fugaz existência. Mas, para realmente compreender a profundidade dessa liberdade, precisamos mergulhar nas ideias de um dos maiores provocadores da alma humana, Friedrich Nietzsche. Ele não falava diretamente de desapego, no sentido oriental de esvaziar-se de desejos, mas sua filosofia ecoa essa necessidade de soltar para que algo maior possa surgir. Nietzsche nos desafiava a um processo de autossuperação, de transcender as versões anteriores de nós mesmos. Ora, o que é a autossuperação senão um desapego radical das amarras do passado, das identidades que nos foram impostas, das convenções que nos limitam? É a coragem de rejeitar os valores herdados que nos enfraquecem e de criar os nossos próprios, em um ato de profunda individualidade e autonomia. Nietzsche nos instiga a abraçar o amor fati, o amor ao próprio destino. Isso significa não apenas aceitar o que acontece em sua vida,
mas amá-lo. Amar cada momento, cada alegria, cada dor, cada erro e cada acerto. Amar seu destino é uma forma suprema de desapego do desejo de que as coisas tivessem sido diferentes, de que a dor pudesse ser evitada. É a afirmação da vida em sua totalidade, sem filtros ou ressalvas. Ao amar seu destino, você se desapega da necessidade de controle sobre os eventos, encontrando uma liberdade paradoxal na aceitação plena do que é. Não há espaço para o lamento, para o "e se", apenas para a poderosa afirmação do "assim é". E o que dizer de sua famosa vontade de potência? Não se trata de dominar os outros, mas de uma vontade de crescer, de tornar-se, de transcender a si mesmo. Essa vontade exige que nos desapeguemos das zonas de conforto, das fraquezas que nos definem, das narrativas limitantes que contamos a nós mesmos. É a incessante busca por se tornar mais, por dar forma à própria existência, por criar valor onde antes não havia. Esse ímpeto criador é, em sua essência, um ato de desapego de tudo o que nos impede de florescer em nossa plenitude. Ainda, a ideia do eterno retorno. Nietzsche propõe a nós o pensamento mais pesado. E se cada momento da sua vida, exatamente como ele é, com toda a sua alegria e toda a sua dor, se repetisse infinitamente, exatamente da mesma forma, você desejaria isso? Essa pergunta é o teste supremo do seu amor pela vida. Se você pudesse dizer sim a cada instante, sem arrependimento, sem a ânsia por uma versão diferente, isso significaria que você se desapegou da ideia de um futuro melhor ou de um passado corrigido. Você teria alcançado a mais profunda afirmação da existência, livre das amarras do deveria ter sido ou poderia ser. Essa filosofia ressoa profundamente com o desapego emocional. Quantas vezes nos apegamos a ideias fixas sobre quem somos, sobre como os outros deveriam ser, sobre como a vida deveria se desenrolar? Essas expectativas rígidas são as maiores fontes de sofrimento. Amar sem apego, por exemplo, não é amar menos. Pelo contrário, é amar de forma mais pura, mais livre, reconhecendo a individualidade do outro, celebrando a conexão sem a necessidade de possuir. É permitir que o outro seja e que você também seja, sem as amarras da dependência. É a coragem de estar vulnerável, de se entregar, mas com a consciência de que a verdadeira força reside na capacidade de soltar quando o tempo se esgota, de aceitar o fluxo natural das relações. Não se trata de suprimir emoções, mas de vivenciá-las plenamente, sem se deixar aprisionar por elas. É sentir a dor, mas não se identificar com ela. É amar, mas sem a necessidade de possessão. Essa jornada rumo ao desapego não é um atalho para a felicidade instantânea, mas um mergulho corajoso e contínuo no próprio ser. É um convite ao autoconhecimento mais brutal e libertador, um processo incessante de soltar as camadas que nos foram impostas, os medos que nos paralisaram, as amarras invisíveis que nos impediram de voar. Cada vez que você se desapega de uma crença limitante, de um objeto sem sentido, de uma mágoa antiga, de uma identidade vazia, você se revela um pouco mais. Você descobre uma leveza que não sabia existir, uma clareza que dissipa a névoa da confusão, uma paz que resiste às mais ferozes tempestades externas. A verdadeira riqueza, percebemos então, não está nas coleções que acumulamos, mas nas experiências que vivemos. Não está nos títulos que ostentamos, mas na profundidade e autenticidade de nossas conexões. Não está no que controlamos, mas na capacidade de nos entregarmos ao fluxo da vida, com uma vontade de potência que nos impulsiona a sempre nos superarmos. A verdadeira riqueza, percebemos então, não está nas coleções que acumulamos, mas nas experiências que vivemos. Não está nos títulos que ostentamos, mas na profundidade e autenticidade de nossas conexões. Não está no que controlamos, mas na capacidade de nos entregarmos ao fluxo da vida,
com uma vontade de potência que nos impulsiona a sempre nos superarmos. Quando nos desapegamos, não perdemos, mas ganhamos um espaço imenso para o novo, para o inesperado, para o milagre que se desdobra a cada instante. É como esvaziar um copo para que ele possa ser preenchido novamente, talvez com algo ainda mais valioso. Permita-se, então, essa revolução silenciosa, essa grande libertação de si mesmo. Comece com pequenos atos de soltura. Reorganize um armário. Desfaça-se de algo que não usa há anos e que te prende ao passado. Perdoe uma mágoa antiga que consome sua energia. Observe a leveza que surge. Sinta o espaço que se abre dentro de você. O paradoxo do desapego é que, ao soltar, você não se diminui, mas se expande. Você não perde, mas encontra a sua verdadeira essência, livre, resiliente e plena. Nietzsche nos desafiaria a ser mestres de nós mesmos, a nos desapegarmos de tudo o que nos impede de criar a nossa própria vida com ousadia e paixão. Esteja presente. Ame seu destino, seja ele qual for. Aceite o que vem, solte o que se vai. E nessa dança, que é a própria vida, descubra a alegria de ser simplesmente quem você é, livre de amarras, flutuando com a correnteza e, ao mesmo tempo, direcionando-a com a força de sua própria vontade. Essa é a verdadeira revelação de si próprio. A capacidade de ser livre em um mundo que te convida constantemente ao apego. É a força de dizer sim à vida, em sua totalidade, sem arrependimentos, sem medo.